Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres de Poder. Esse podcast tem o objetivo de edificar e abençoar a sua vida através de histórias inspiradoras que iremos conhecer aqui. Então fica ligado aqui e assista esse episódio que tá muito especial. Aproveita, compartilha esse vídeo, curte, chama alguém para poder assistir junto com você. Vamos ao episódio. Olá, queridas ouvintes, telespectadoras, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Poder. A gente estava aí nessa pausa de início do ano, com um pouquinho de dificuldade de a gente conseguir organizar a agenda para a gente retomar as gravações, e a gente ficou um tempinho sem ter episódios, mas voltamos aqui em grande estilo, com uma pessoa assim que é um exemplo para mim. Uma pessoa que eu aprendi, já conhecia há alguns anos, mas dos últimos anos para cá eu aprendi a admirar demais ela. E ela é um exemplo de fé, um exemplo de superação, um exemplo de persistência e de manter a esperança, né, e a conexão com Deus. Às vezes a gente passa momentos difíceis e muitas pessoas pensam que Deus os abandonou. Mas a nossa convidada, que é a Suzana, ela veio aqui para poder contar para vocês que Deus esteve com ela em todo o processo, em todos os momentos em que ela passou de dificuldade. E mesmo que muitos obstáculos tenham surgido, ela manteve a fé firme. E hoje ela pode contar aí a promessa do Senhor que ela recebeu, né? A promessa que ela e o Rafael, seu esposo, receberam. Então eu quero te convidar a pegar a pipoca, sentar aí e acompanhar esse podcast, que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então, Suzy, seja bem-vinda. Eu vou chamar de Suzy, porque a gente já tem uma intimidade. Seja muito bem-vinda aqui. Eu estou muito feliz de você ter aceito esse convite. E, assim, para mim é muito importante, realmente, esse momento, sabe? De ouvir a sua história. Eu conheço a sua história, mas compartilhar ela com outras pessoas, eu acho que, assim, não é fácil, é difícil. Mas eu sei que você vai abençoar muitas vidas com a sua história, com o seu testemunho. Então, seja muito bem-vinda, fica à vontade aqui para a gente poder bater esse papo. E para a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, porque eu já te conheço, mas tem gente que talvez esteja te ouvindo, veio pela história e não por você, né, pelo seu nome. Então, se apresenta um pouquinho para a gente poder estar apresentando você para quem está nos ouvindo. Boa noite, eu sou Suzana. Sou casada com o Rafael, sou mãe da Elisa, minha filha aqui na Terra, e mãe de 2 princesas que estão no céu. E nasci aqui em Barra do Piraí, mas hoje tem 2 anos e meio que eu moro lá em Angra dos Reis. E estou aqui muito feliz a convite da Thaís. A Thaís, ela é esposa do meu primo. E hoje a gente vai bater um papo para contar um pouquinho da minha experiência, da minha jornada até a maternidade, que não foi fácil, mas que foi uma jornada sustentada pelas mãos do Senhor. Você falou aí que foi sustentada pelas mãos de Deus, né? E eu comentei também que você é um exemplo de fé. Você é cristã desde pequena. Sim. Sua vida sempre foi assim, servindo a Jesus, é isso? Sim. O meu pai, na verdade, ele não era cristão, ele se converteu na fase
né, na juventude, e a família dele também não era, e depois que ele foi, ele se apegou àquele versículo, né, que diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E com o testemunho dele, todos da família dele, os irmãos e a mãe dele foram alcançados pelo Evangelho. E você casou com o Rafael. Quanto tempo que vocês têm de casados? A gente vai fazer 10 anos mês que vem. E o Rafael também da igreja. Sim. Então vocês começaram a vida de vocês sempre temendo ao Senhor, né? Sim. O relacionamento de vocês, o casamento, tendo Deus como prioridade. Não foi algo que ficou em segundo plano na sua vida. Não, na verdade, desde adolescente que eu tenho esse sonho, né, de casar e formar família. E quando a gente começou a conversar, eu e o Rafael, a gente decidiu que a gente oraria, né, entregaria nas mãos de Deus, para poder também saber se seria da vontade dele o nosso relacionamento. E a vontade dele a gente foi percebendo nas atitudes um do outro, né? E orando mesmo, dedicando e pedindo a Deus uma confirmação. E aí vocês se casaram, então vai fazer já 10 anos. Mas quando que você, assim, que foi o seu start para ser mãe? Você estava desde o começo do casamento ou você planejou esperar um pouquinho para depois conseguir estruturar alguma área da sua vida? Como é que foi isso? Sim, na verdade eu tinha, né, esse sonho, né, de menina, de casar, formar família, ter filhos. Só que depois que eu casei, eu costumo falar assim que eu e meu esposo, a gente se dava tão bem e a gente fazia tantas coisas juntos, né? A gente tinha tantas coisas comuns e a gente meio que se bastava, que eu cheguei ao momento do meu casamento de achar que filho não faria diferença para a gente, né? Que filho não seria tão importante assim. Então, a gente ficou casado, quando a gente fez 4 para 5 anos de casado, a gente engravidou pela primeira vez. Ficamos muito felizes, né? Foi assim uma surpresa. Mas eu tinha esse pensamento antes, de que eu cheguei a ter esse pensamento, até comentei com meu pai estranhou assim, né? Como assim você não vai querer ter filhos? Então, eu tive uma mudança de mentalidade muito grande nesses últimos anos. E aí, depois que você gerou, foi sua primeira filha? Foi a Sim, Sara? foi a Sara. Uhum. E você quer contar um pouquinho como que foi isso? Ou é um pouco difícil para você? Não, que eu você... conto. Eu engravidei da Sara em 2019, no finalzinho de 2019. E assim, como nunca tive nenhum problema grave assim de saúde, né? Eu quero até destacar um ponto assim que antes de engravidar da Sara, eu fiz uma cirurgia do ovário. E na época eu trabalhava e eu comentei com o meu gestor que eu teria que tirar uns dias de licença por conta da cirurgia. E eu e como era uma cirurgia no ovário, que eu teria que tirar um tumor benigno, ele falou assim: não, vai tranquilo e fica tranquilo que você não vai perder o seu ovário. E eu cheguei a comentar com ele, eu falei assim: não, mas eu não me importo se tiver que tirar o ovário, porque eu não faço questão de ter filhos. Eu cheguei a falar isso com ele. Que palavra, hein? Eu falei. E era uma cabeça totalmente diferente, sabe? Uma cabeça totalmente diferente. E aí eu engravidei da Sara, tive uma gravidez assim, no início normal, até que no segundo trimestre eu comecei a apresentar uns sintomas como pressão alta, inchaço e veio o diagnóstico de pré-eclâmpsia grave. Que aí eu precisei internar, porque a médica me examinou, falou assim: a gente vai ter que interromper a sua gestação, porque pré-eclâmpsia grave é uma das causas que mais mata mulheres, né? Mais mata mães, assim, na gestação. E porque a gente precisa salvar ou você ou sua filha, né? Se a gente não interromper a gestação. E ali precisou interromper, eu com 28 semanas, ainda faltava muito tempo para completar, né? Para uma gestação a termo. E precisei passar por esse parto prematuro e nasceu nossa filha, a Sara. Pedi muito a Deus que ela nascesse chorando, porque eu sabia que ela nasceria pequenininha, com o pulmãozinho fraquinho.
E ela nasceu chorando, mesmo pequenininha. E ali ela foi encaminhada para a UTI neonatal. Os médicos conversaram com a gente que os 3 primeiros dias seriam mais difíceis, né? Os 3 primeiros dias do prematuro, que passando esses 3 dias a gente poderia meio que tranquilizar um pouco. Só que ali eu estava assim com muita fé que daria certo, sabe? Estava ali naquele hospital com muita certeza que eu sairia dali, mesmo não tendo noção nenhuma do que era uma internação UTI neonatal, do que era um bebê prematuro, um parto prematuro. Não tinha visto nada disso antes. E até porque na minha família não tinha pessoas com histórico de gestação de risco. E ali ela passou os 3 dias, a gente deu uma aliviada, mas no 5º dia de vida da Sara, a gente estava na sala, no quarto, eu ainda estava internada, a médica me segurou para eu poder, né, ficar mais com ela. A médica chegou, não imaginava a notícia que ela daria, e ela comunicou que a nossa filha não tinha resistido, né, à prematuridade. Foi assim um momento assim de muita dor. Literalmente eu senti uma facada no peito, sabe, com essa notícia. Eu fiquei sem saber o que fazer, eu olhava para o meu esposo, não sabia o que fazer. Meus sogros estavam ali meio sem que acreditar, minha mãe, meu pai. E eu lembro muito do olhar do meu pai para mim, porque meu pai é uma pessoa assim que sempre fez de tudo para resolver meus problemas, para me ajudar nas situações. E, tipo assim, ele meio que se virava sempre para né, dar um jeitinho naquilo que eu precisava resolver. E ver ele ali, sabe? Tipo, não tenho o que fazer agora, né? E nisso eu não posso te ajudar. Foi muito difícil. Você comentou que antes de você descobrir que você estava grávida da Sara, você chegou a falar para o médico que você não fazia questão de ser mãe ali. Falei com o meu gestor isso. Com o seu gestor do trabalho. Uhum. E você falou isso. Por que você quis destacar isso? Eu quis destacar isso mais por conta da minha imaturidade e de como o meu coração ali estava longe de Deus. Entendi. Por pensar dessa longe forma. Do propósito do que Deus tinha para você. E quantas vezes a gente fala coisas que me chamou a atenção isso, porque eu vi que você escreveu isso no seu Instagram. Uhum. E quantas vezes a gente fala coisas sem pensar e sem ter noção do quanto isso talvez, enfim, possa de alguma forma atrapalhar até o nosso amadurecimento mesmo, sabe? Quantas vezes a gente fala coisas sem pensar, quantas vezes a gente é imaturo e às vezes a gente precisa viver processos para a gente olhar lá para trás e falar, eu poderia ter pensado diferente, né? Eu não sou uma pessoa que acha que as coisas acontecem porque era para acontecer. Eu acho que tudo tem um propósito, né? E é por isso que a gente tem visto aí o quanto Deus tem realmente te honrado e o quanto você mudou desses anos para cá, né? E vamos compartilhar isso com as pessoas. E aí, quando que você, de fato, percebeu que a maternidade não seria um caminho fácil? Você perdeu a Sara. Sim. Mas até então, havia algo que te impossibilitava de novamente gerar? Ou até aquele momento você não sabia que você teria outras dificuldades? Não, até o momento da Sara eu não sabia. Foi até por isso que, assim que eu perdi a Sara, a minha vontade era engravidar já no outro dia. Sabe? Eu queria preencher aquele vazio que o meu colo ficou. E que ficou, né? Mas seria impossível isso, né? E foi até por isso que passou 6 meses eu já engravidei de novo. Já tive a segunda gestação, por conta, né, da pressa de querer engravidar de novo e viver aquela experiência de novo, mas de uma forma diferente. E aí você engravidou e correu tudo bem? Não. Como é que foi essa gestação, essa segunda gestação? Isso na verdade, foi mais ou menos 6, 7 meses depois da perda da Sara. E na verdade, eu ainda estava vivendo o luto. Né, da Sara. Eu engravidei vivendo o luto. Mas foi uma gestação que não evoluiu. Né? Eu tive um aborto,
tive que ser internada porque meu corpo não eliminou, então tive que passar pela aspiração, que é um processo, né, que um pouco diferente da curetagem, que tem uma recuperação melhor, e passei por aquela aspiração para a retirada e ali caiu a ficha que para mim não seria fácil gerar, né? E você No caso, eu gerei praticamente duas vezes, né, num intervalo de 1 ano, porém sabia que teria riscos e problemas ao gerar. Você teve um diagnóstico de que você teria uma dificuldade ali ao Sim, gerar e sim. começou a fazer um tratamento. Isso mesmo. Na verdade, eu fiz uma consulta com um médico. Ele passou vários exames, né, referente à trombofilia, que é uma das causas assim que hoje traz muitos problemas para as mulheres, uma doença meio que nova, né? Então, me passou todos os exames, só que meus exames deram negativo para todos aqueles exames, né? Ou seja, eu tinha uma outra trombofilia, uma coisa assim mais rara, que eu só fui descobrir com um outro médico numa terceira gestação. Foram quantas gestações? Foram 5 gestações até a minha filha. E a gente vai chegar no caso da Elisa, mas foram 5 perdas. Sim, foram 5 perdas. E cada perda é um sofrimento, imagino eu, nunca vivi isso, mas imagino que é imensurável, né? Sim. Cada alegria de um positivo, e aí quando você recebe a notícia, realmente deve ser algo devastador. E como que você encontrou forças para prosseguir com tantos nãos que você recebeu ali durante algum tempo? Na perda da Sara, eu sofri muito. Acredito assim que tenha sido o maior sofrimento assim de todos, sabe? Por ser essa primeira vez, foi esse choque. Mas em questão de intensidade, assim, né? Depois eu explico por quê, né? Até porque a 5ª gestação. E na perda da Sara eu me agarrei a muitos testemunhos, sabe? Porque eu sabia que Deus não me queria ir naquele lugar de dor. Eu tinha muita esperança. Eu já saí daquele hospital com a esperança que aquele meu luto ia passar. Mesmo sofrendo muito, eu me permiti sofrer mesmo, mas eu sabia que Deus não me queria ali. Até por isso eu entrei num grupo de WhatsApp de mães, né, do Brasil que haviam passado pelo mesmo problema. E ali, de certa forma, me confortava, né? As mães chegando, contando as histórias, e eu também podendo contar, sabendo que as pessoas iriam me entender. Só que o tempo foi passando, eu vi que toda vez que entrava alguma mãe contando, ao mesmo tempo eu senti que Deus estava querendo me curar, e eu começava a sofrer novamente, vendo aquelas histórias. Foi aí que eu decidi sair daquele grupo, falei, Deus não me quer aqui mais. E me agarrei a muitos testemunhos de mulheres cristãs que passaram pelo mesmo problema, que passaram pelo luto. Me agarrei à palavra, né, que é o nosso sustento. E a hinos, ouvia muito hino. Foi assim que eu passei pelo primeiro luto. Você se aproximou mais de Deus. Sim. Tem pessoas que se afastam de Deus, né? Sim. Mas quando você realmente tem a sua fé fundamentada, a tendência é você se aproximar, porque você sabe que Deus não, como você falou, né? Você sabia que Deus não te queria ali. Sim. Era algo necessário que você passasse naquele momento, mas não era o propósito dele para você. E eu acredito então que você viveu aí um misto de fé, esperança, porque você se fundamentou em Deus, mas também deve ter tido medo, né? Quando você não via que as suas gestações seguintes não evoluíam. Batia o medo ou a esperança falou mais alto? Você pensou em desistir de ser mãe? Então, a esperança falou muito alto, desde a Sara. Mas quando aconteceu a terceira perda, que foi uma gestação que não evoluiu mesmo, a gente não conseguia detectar batimento, ali naquela terceira perda eu vi que era o meu limite, né? Eu enxerguei como meu limite, mas não, para Deus não era o meu limite.
Então, ali, eu meio que estourei, meio que... A questão de desistir ali nessa terceira perda foi da boca para fora, porque o meu coração não queria desistir, mas a minha boca falou que queria desistir, porque eu já estava cansada, já estava saturada daquelas tentativas, sabe? De perder, tentar perder. Mas em nenhum momento meu esposo deixou, sabe, de acreditar. Ele falou: não, eu estou com você, a gente está junto nessa, até a gente conseguir. Então, isso também me ajudou muito, porque eu acredito que se ele fosse um esposo que desanimasse, eu poderia ir na dele e desanimar também. Mas, inclusive, essa terceira perda foi quando eu consultei com o psiquiatra, né? Iniciei tratamento psicológico, porque foi muito difícil mesmo. Foi um momento que eu falei coisas horríveis de mim mesma para mim. E você falou do Rafael, né? Que ele não te deixou desistir. Não. E então me parece, mas aí você vai poder dizer melhor, que o Rafael foi um apoio essencial para você. Uhum. E você acredita que a sua relação com ele se fortaleceu ainda mais depois de todos esses desafios que vocês viveram? Sim. Inclusive, quando eu falo para todo mundo que depois que você tem filho, você começa a ver o seu esposo de uma outra forma, sabe? E isso aconteceu quando a gente foi na incubadora visitar a Sara, né? Eu ver o Rafael olhando para a Sara, eu enxerguei um outro Rafael que eu ainda não conhecia, sabe? Então, isso fortaleceu ainda mais a gente como casal e eu vi da importância também da gente, antes de casar, escolher, entregar nas mãos de Deus quem estará com a gente para a vida toda. Isso é muito sério, né? A importância de antes de começar um relacionamento, realmente Sim. você olhar para aquela pessoa que está ali, né? Entrando naquele relacionamento com você. Que às vezes nós mulheres, eu acho que a gente romantiza muito as coisas. E às vezes a gente tem a tendência, né, de passar por cima de algumas coisas. Antes de eu casar, eu me lembro que eu fui conversar com meu pastor na época, e ele falou: Thaís, você tem que olhar alguns pontos antes de você tomar a decisão definitiva de casar. Você olha como que é a relação dele com Deus. Sim. Porque uma pessoa que é temente a Deus, você não precisa se preocupar se ele vai ser uma pessoa boa para você ou não. Porque quem teme a Deus vai ser. É a consequência natural daqueles que temem a Deus. Sim. Agora, se você se relacionar, você que tem uma fé, se relacionar com uma pessoa que tem outra fé, isso vai ser um choque muito grande. E ele falou, o segundo ponto, observa como que ele trata a própria família, os pais. Porque uma pessoa que trata mal os pais tem uma tendência de tratar mal a esposa, os filhos, quando vocês constituírem família. E outra questão que ele falou foi... Você lembra, Ronaldo? Não. Do trabalho. Qual que é a relação dele com o trabalho? Que uma pessoa que não quer trabalhar, não quer correr atrás, problema financeiro chega lá na frente, Sim. é um impacto muito grande. Então, realmente, assim, existem pontos que precisam ser avaliados antes de se iniciar um relacionamento, né? Exatamente. E glória a Deus que você observou isso, porque se fosse... Você se casou com um homem que teve essa maturidade para estar ali do seu lado. Sim. Agora, e aquelas mulheres que se casam com meninos que nunca cresceram? Quando chega no primeiro problema, chega no primeiro obstáculo, eles vão desistir. Então, assim, é um alerta para quem está nos ouvindo, né? Olha bem os relacionamentos que você está entrando. Porque problemas podem acontecer e a gente não sabe se a pessoa vai ficar do lado, né? A pessoa realmente é aquela pessoa que vai ficar firme ali para te ajudar, né? No sustento do que é necessário ali, né? Dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, porque não é fácil. São muitos desafios. Você já falou aqui que a sua fé foi importante para você, mas teve algum momento assim muito específico que, se você não tivesse fé, talvez você mesmo não conseguiria
prosseguir, assim? Teve algum momento, assim, crucial que você falou, olha, é só Deus aqui, porque se não fosse Ele, eu não daria conta de lidar com essa situação. Teve um momento específico? Foi na perda da Sara? Ou foi mais para frente, quando você já estava gerando a Elisa? Como que existiu esse momento? Eu acredito que tenha sido depois da terceira gestação, né, que eu já tinha feito muitos exames. Meu médico falou, meu médico que me acompanha, né, ele é cristão, e ele falou assim, o que você tem é raro e o seu tratamento são essas medicações que eu vou fazer para você e joelho no chão. Ele falou isso para mim. E eu, Rafael, a gente chegou a ter muito desejo de gerar gêmeos, né? Por conta da questão de estar mesmo com o colo vazio, sabe? Então a gente pedia essa abundância para Deus. E eu sabia que a gestação gemelar, ela duplicaria ou triplicaria o risco da minha gestação. Mas eu falei para Deus, falei assim, Deus, se o Senhor está comigo, eu não vou temer nada, porque se o Senhor está comigo, o risco praticamente não existe. Então, assim, eu entreguei muito nas mãos de Deus aquele sonho, aquele desejo, juntamente com os problemas que eu tinha, né? Porque, assim, seria loucura, né? De uma pessoa que já tem gestação de risco pedir uma gestação gemelar, que já é uma gestação que traz riscos para a mãe. Mas eu não deixei de confiar em Deus. Eu sabia, assim, que Ele estaria comigo em qualquer momento, em qualquer situação. E como que foi você gerar a Elisa? Sua gestação era de gêmeos, você chegou, né? Conseguiu, Deus te deu essa oportunidade. Sim. Como você disse, o risco era maior, mas aparentemente parecia que tudo estava indo bem. Sim. E como que foi esse processo de você ter mais uma perda, graças a Deus ter uma vitória também, mas como que foi esse último processo que você viveu? Então, antes da Elisa, a gente se mudou para Angra dos Reis, né? Foi no final de 2022. E eu chegando lá, mais ou menos uma semana depois, eu descobri que eu estava grávida. Então, eu fui para lá sem saber, não estava fazendo um acompanhamento com o meu médico, meio que engravidei assim, que foi a quarta perda, né, que a gente teve. E depois dessa perda, a gente começou a investigar outras coisas, até que o médico falou assim, não, você tem esse problema, a gente vai precisar fazer uma cirurgia. E aí ele marcou a cirurgia para o início de 2023. Fizemos a cirurgia, realmente tinha um problema que ele desconfiava. Ele falou assim, não, agora o problema era a terra, né, o útero. Só a terra precisa estar fértil para poder gerar. Que era um outro problema que estava causando as perdas, né? As perdas mais recentes, né? E aí passei por essa cirurgia em fevereiro e passou 3 meses, eu engravidei novamente. E antes de eu sair de casa para fazer a primeira ultrassom, como o Rafael e eu, a gente pedia muito a gestação gemelar para Deus, o Rafael falou assim, pode ir acreditar que vão ser gêmeos. Ele falou isso, ele falou com muita certeza. E aí, quando eu fiz a primeira ultrassom, a médica colocou, né, o aparelho e já viu lá 2 sacos gestacionais. E ali eu senti muito que, meu Deus me ouviu do jeito que eu pedi, sabe? E foi uma emoção muito forte. Tive uma gestação muito tranquila, não tive problemas de pressão, né, que eu tive na primeira gestação, na gestação da Sara. E foi uma gestação muito acompanhada, com vários médicos, nutricionista. Eu fazendo atividade física, também consegui tirar uma licença para poder, né, fazer ter uma gestação mais tranquila, porque trabalhava num ambiente assim Estressante. meio que estressante, que de certa forma podia afetar no meu psicológico. Até que com 28 semanas eu estava no sofá terminando de fazer enxoval, de comprar coisas para o enxoval,
eu senti um líquido, um líquido como se fosse uma cachoeira mesmo, saindo de mim. Foi uma coisa assim, desesperadora. Você estava sozinha? Estava sozinha em casa. Meu esposo estava trabalhando e ali eu percebi que não era xixi, né? Que realmente era a bolsa estourando. Liguei para o meu esposo, fui tomar banho pedindo, Deus, não deixa eu perder minhas filhas, porque ainda estava com 28 semanas, exatamente o mesmo tempo que eu havia perdido a Sara. E ali me bateu um desespero muito forte. E depois dali a gente foi para o hospital, foi, né, 2 horas da cidade que a gente morava. Internei, os médicos fizeram exame e viram que os batimentos das nossas filhas estavam normais e aquilo foi tranquilizando a gente. Uma coisa que a gente não sabia é que não precisaria fazer o parto aquele dia, né? Por conta de serem muito prematuras e ainda ter líquido, né? O parto não era algo ali. Aconselhava naquela Sim, situação. não era. E ali eu fiquei internada e o médico, né, examinando todo dia, as enfermeiras, fui passando por essa equipe médica aí durante 4 dias. Até que no quinto dia, eu internei numa segunda, na sexta-feira, eu fui fazer uma outra ultrassom e a médica, quando ela pôs a mão na cabeça, assim, eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Que ela viu que não estava detectando o batimento da Isabel. Ela chegou a passar de novo, pedi para ela esperar. O Rafael orou. Falei, amor, vamos orar, vamos clamar a Deus e pedir a Ele um milagre. Não é possível que a gente vai viver isso de novo. E a gente orou, aí a gente pediu, pode repetir o exame, por favor? E a médica repetiu, mas não teve jeito. A gente passou por aquele luto, aquela notícia horrível novamente. E aí teve que ser feito o parto. Sim, teve que ser feito, até porque mais para frente descobriu, né, que eu estava com uma bactéria no sangue, né? E então meio que atrapalhou ali o fluxo para Isabel. E o medo dos médicos era de acontecer a mesma coisa com a Elisa. Mas aí já fui encaminhada para a cesárea, mas já sentindo contrações. E E ali, naquele dia, era 10 e pouquinho, quase 11 horas da noite, na sexta-feira, eles retiraram a Isabel, eu pedi para ver, e depois nasceu a Elisa, chorando, com o olhinho aberto, e eu estava ali naquela sala, aquele centro cirúrgico, totalmente dividida. Vivendo uma emoção de estar com a Sim, Elisa, mas ao mesmo tempo a dor de mais uma perda. sim, E aí a Elisa ficou algum tempo, né, no sim, hospital também. E esse momento também deve ter sido bem difícil. foi. Devem ter sido dias bem complicados. Foi difícil porque a gente já tinha um trauma da Sara, né? De UTI. Ali a gente já conhecia mais coisas, já sabia de mais coisas. Então, o Rafael, por exemplo, todo dia ele perguntava várias coisas para a médica. Aí chegava outra médica, ele perguntava a mesma coisa para ter certeza. Mas os médicos entendiam porque sabia do nosso histórico, né? Ali na UTI que a Elisa ficou é uma equipe muito boa que tem esse cuidado também, né, de saber a história da pessoa antes e meio que preparar a equipe para receber os pais. E então, eu não vi a minha filha, não pude pegar minha filha no primeiro dia porque eu fiquei no CTI, precisei ficar 3 dias no CTI. Então, o Rafael que ficava lá, né, acompanhando ela, me mandava foto. CTI para mim foi um momento de muita solidão, porque não podia ter, né, acompanhante. Então ali eu vivi muita solidão ali, muita solidão. E, e preocupada, sabe? Porque eu ficava falando com Deus, Deus, eu estou sofrendo tanto pela Isabel, mas eu preciso cuidar da Elisa, eu preciso ter força para cuidar da Elisa, sabe? E aí depois eu tive alta, entrei lá na sala, não UTI neonatal. Foi uma emoção muito grande segurá-la pela primeira vez.
Até hoje, assim, eu lembro exatamente da sensação que foi na minha pele segurar a Elisa. E como que foi? Você segurar ela depois de tantas lutas, pela primeira vez ela tá no seu colo. Sim, foi aquela sensação, tipo, de... Eu não enxergava ainda, né, o que poderia acontecer, qual seria o futuro da Elisa ali, mas foi aquela sensação de, tipo, de eu venci, eu consegui segurar um filho vivo no colo, que não havia acontecido ainda. E quantos dias a Elisa ficou na UTI? A Elisa ficou Neonatal? 47 dias. 47 dias É, também de muita, sim, ela nasceu muita muito luta. pequenininha, então precisava ganhar peso. Graças a Deus, a Elisa não teve nenhuma intercorrência, sabe? Nada grave. Ela estava ali mesmo para um processo para a gente viver, para ganhar peso e para ser um milagre mesmo nas nossas vidas, porque ela poderia não também ter. O coração dela também poderia ter parado no meu ventre, mas Deus poupou a vida dela. E ela é um milagre, Ela é linda, inteligente, esperta. demais. Tava falando com o Ronaldo que aquele dia no parquinho ela não queria botar o pé na areia de jeito nenhum. Aí ela botou o pé dela em cima do meu pé e travou ali. Eu falei, gente, que criança esperta. Ela é demais. É muita bênção, né? Sim. Foram muitas perdas, mas a Elisa realmente a gente fica olhando, vendo o seu cuidado com ela, o seu amor por ela e ela ao mesmo tempo assim correspondendo a todas essas expectativas de uma criança saudável, uma sim. criança feliz. É lindo demais o que você viveu até chegar a esse momento, né? Foi triste, mas ver esse momento hoje é lindo demais. Sim. E até assim, no primeiro ano de vida dela, eu tive muitos pensamentos, sabe, na Isabel. Até um aninho, né? Porque seria o aniversário das duas. Mas a alegria que a Elisa trouxe pra gente, assim, ela foi um instrumento de consolo, né? Que Deus trouxe, que Deus usou para nos consolar. Então, aquilo meio que superou a tristeza que a gente tinha, né? Então, Preencheu o colo, sim, preencheu o vazio, né? sim. E trouxe esse refrigério de Deus. E assim, eu poderia ter ficado num lugar de mágoa por ter perdido, mais perdido do que ter gerado, né? Ter tido uma gestação saudável e tal. Hoje eu olho para trás e vejo que eu poderia ter ficado naquele lugar de mágoa, mas Deus não deixou eu ficar naquele lugar. E se você ficasse também, quantas coisas você perderia? Sim, Ele me deu mais gratidão. Às vezes a gente se apega a coisas e deixa de viver outras, né? A situações e deixa de viver outras situações. Sim. E você escolheu viver o que Deus tinha para você dali para frente. Então, isso realmente é a obra de Deus, né? Sim. O cuidado de Deus com as nossas vidas. E como que essa experiência toda que você viveu te transformou? Porque você disse lá atrás que você, por imaturidade, às vezes até pensava, talvez ser mãe não é uma coisa que eu faço questão. Sim. Mas como que isso transformou a sua vida e a sua visão? Né? Todo esse processo que você passou, a sua visão da maternidade. Você acha que você se tornou uma pessoa diferente depois de tudo que você viveu? E diferente, assim, para melhor, hoje você se vê uma outra Suzana que você não via lá atrás? Sim, com certeza. Principalmente a respeito desse pensamento de volta ao lar, sabe? Porque assim, na gestação da Sara, o que ia acontecer? Ela nasceria e nos meus planos, com 6 meses, eu voltaria a trabalhar, né? E seguiria a vida né? Normalmente. Mas depois que eu perdi a Sara, o meu desejo por ser mãe assim, aumentou muito. A ponto de eu pensar em ser somente mãe, sabe? Somente assim, não pelo lado ruim, né? Só fazer isso. Não só isso. Mas me dedicar totalmente à maternidade. Que é o que eu faço hoje. Você falou de volta ao lar. A gente já conversou e você comentou que você abriu mão de algo que lá atrás eu acredito tenha sido seu sonho, né? Você tinha um trabalho
bom à vista de muitas pessoas e abrir mão de estar ganhando o seu dinheiro, de ser bem-sucedida profissionalmente, e fazer esse caminho de volta, né? De volta ao lar. E a gente fala de volta porque realmente as mulheres, elas são desse lugar, ou pelo menos sim. eram. E chegou um tempo em que, na verdade, as mulheres se lançaram, e não que isso seja você ter uma profissão, Sim. estudar, seja algo ruim, mas muitas vezes isso acontece em detrimento da família. E você fez esse caminho de volta, né? Você quer compartilhar um pouquinho sobre essa decisão? Porque, assim, muita gente talvez não entenda. Eu mesma sou uma pessoa que, por muito tempo da minha vida, eu também achava que a prioridade era... Eu acho que as mulheres da nossa geração, final dos anos 80, da década de 90, acho que tem essa cabeça. Não, tenho que ser bem-sucedida porque eu não posso depender de homem para nada. Sim. Só que você fez o caminho inverso, né? E como que foi isso? Então, quando a gente namorava, o Rafael, ele chegou a tocar nesse assunto e falou assim, não, a gente casa, você cuida dos nossos filhos, não precisa trabalhar. Eu falei assim, quê? Nossa, como assim? Não, eu quero ter minha carreira, eu quero, né, terminar minha faculdade e tal, mas o Rafael, assim, ele não, né, ele falou, mas também não rebateu aquilo. Acho que ele... Tá chorando, Mas... reclamando. E aí hoje eu brinco com ele, né? Ele briga comigo, na verdade. Fala, quer voltar a trabalhar? Eu falei, não, meu trabalho é aqui, com a Elisa. Porque assim, eu vejo que o tempo com a minha filha é um tempo que não vai voltar. Sabe? A infância dela não volta. E eu não quero abrir mão disso. Eu quero estar ali, aproveitar todo momento e Poder participar viver, né? ativamente, sabe? De tudo da vida dela, dessa primeira infância, que é muito importante, sim, para o resto da vida. E criar ela nos caminhos de Deus, assim, que é uma coisa assim que eu e meu esposo, a gente não aceita falhar nisso. E não é fácil, né? Imagino que você deva ter sofrido críticas, tem pessoas talvez que devam ter te julgado, algumas às vezes nem falaram, mas a gente Sim. sabe que a sociedade em si, talvez ela hoje não esteja pronta para as mulheres que tomam essa decisão, né? Você vai abrir mão de tudo por causa de filho, daqui a pouco os filhos crescem, mas tá. O que você pode fazer agora, né? Por Sim. ela, você tá fazendo. Sim, e assim, desde a adolescência que eu sou uma pessoa que eu não sou de pedir muita opinião, sabe? Não é uma questão de orgulho, mas assim, eu observo muito, eu penso muito e peço muita direção para Deus para tomar decisões, sabe? E eu falo assim, até minha mãe nem precisou me dar muitos conselhos na vida, porque eu observava muito ela. Então, assim, ela me deu poucos conselhos, né? O que ela me passava era com as ações dela e eu seguia vendo, sabe? Então, e eu já tomei muitas decisões contrárias à maioria, que por pensar a longo prazo, que às vezes chocava as pessoas, mas por eu ter esse pensamento a longo prazo, sabe? E da maternidade é a mais importante para mim. Isso que você quer passar para a Elisa, né? Sim. O seu exemplo como mãe, para que ela veja isso em você. Sim. Né? E eu sei que muitas mulheres, talvez, que estão nos ouvindo, possam até pensar, mas você consegue, porque você tem um marido que te dá um suporte, Sim. né? E eu sei que talvez muitas tenham essa vontade, né? E não podem sim. fazer essas escolhas. Mas aquelas que podem, né? E às vezes estão abrindo mão desses momentos, que elas possam refletir, né? Talvez seja o momento de realmente ver que criar um filho que seja realmente um filho que honre a Deus e que faça diferença nesse mundo não é uma tarefa fácil. A gente tem visto aí a terceirização, Sim. né, da educação. Às vezes terceiriza para a escola, às vezes terceiriza para uma pessoa que vai tomar conta. E é difícil, né? É difícil porque a gente tem visto crianças, às vezes, crescendo sem um exemplo de pai e mãe. E aquelas que não podem fazer isso, né? Que elas possam estar orando, pedindo a Deus para que Deus dê essa oportunidade. Ou que abra uma porta de emprego que tenha uma flexibilidade, né? Porque realmente
é uma decisão que você abriu mão, talvez, de coisas que você, como pessoa, né, sua vida pessoal, você poderia querer ter ou realizar, mas que em prol da sua família foi uma decisão muito importante. Sim. Deus abençoe essa decisão. Amém. E eu fico feliz de ver, né, você fazendo esse caminho de volta. E a gente já falou sobre muitas coisas aqui. A Elisa já tá ali chamando a mamãe. Querendo O participar. Ronaldo já levantou a plaquinha ali também. Eu não quero alongar muito esse nosso bate-papo, mas assim, talvez tenha alguma coisa que a gente não conversou aqui ainda e que talvez você lembre e fale, olha, Thaís, eu acho que é importante a gente falar isso. Então eu vou deixar aqui a oportunidade para você poder falar o que está no seu coração, de repente contar algo que você gostaria de compartilhar aí como seu testemunho para quem está te ouvindo, quiser deixar uma mensagem, falar, enfim, o que você quiser agora, fica à vontade. Eu queria falar um pouco da minha maternidade com a Elisa, porque, assim, é uma maternidade que eu vivo de uma forma intensa, sabe? E hoje eu vejo o quanto Deus preparou eu e o Rafael para sermos os pais que a Elisa precisava. Porque eu acredito que eu não seria a mãe, mesmo a mãe para Sara, sabe? Com toda essa experiência que eu tive, isso me fortaleceu para que eu fosse uma mãe melhor, sabe? Hoje a gente cria ali a Elisa em Angra dos Reis, só eu e o Rafael, e ver que a gente dá conta, é muito bom olhar, sabe? Essa força que a gente ganhou e ver que a gente dá conta ali de criar a nossa filha. E o que você falaria para mulheres que talvez estão nessa fase que você disse que passou lá atrás, buscando um testemunho? E talvez elas encontrem até esse vídeo aqui, porque elas estão buscando um testemunho, Sim. buscando uma história. Qual a mensagem que você deixaria para essas mulheres que estão passando por uma jornada semelhante? Primeiramente, não perder a fé, né? A fé num Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que escuta nossas orações e fazer, né, acompanhamento de saúde, fazer um acompanhamento pré-natal, pré-gestacional. Tudo isso é muito importante para uma gestação saudável, né? Fazer a sua parte, né? Porque a gente faz a parte que nos cabe. E deixar o impossível, o difícil nas mãos de Deus. Nós temos aí muitas inspirações na Bíblia de mulheres que venceram como você. Sim. E se ela quiser entrar, Ronaldo, não tem problema não, pode falar para ela entrar. Porque pode. Pode. Oi, meu amor. Você tá linda. A gente já tá acabando. Vamos finalizar a última parte. Coloca ela do outro lado, por causa da câmera, porque ela aparece. Dá tchau pra câmera, dá. Dá tchau pra câmera. Gente, para quem tá assistindo aí, essa é a Elisa. A Suzana saiu um pouquinho para pegar ela. Ela tava ali já chamando mamãe, né? Meu amor, tá com o olhinho cheio d'água. É uma bênção do Senhor. Essa menina linda, inteligente, que já foca, né, que essa menina vai ser a menina do microfone. E pra gente encerrar aqui, tem muitas mulheres, né, que viveram. Até na Bíblia a gente tem exemplos de mulheres que viveram o sonho, né? Sonharam primeiro em ser mãe e tiveram uma luta, uma dificuldade, né? A gente lembra de Ana, que é um exemplo que chegou num ponto em que já não sabia mais o que fazer. Foi confundida até com uma mulher louca, embriagada, porque ela já não conseguia mais pedir para Deus, né? Ela não conseguia expressar o que ela estava sentindo. E Deus deu a vitória. Teve Sara, né, que esperou, já idosa, que esperou, acho que foram 25 anos, se eu não me engano, para receber o Isaac dela, né? E tem a Suzana aí, que esperou quantos anos foram? 5 anos? Foram 4 anos para receber a bênção da Elisa. E eu falo, você citou esse exemplo, eu falava isso com Deus, eu falo, Deus, se isso está na Bíblia, se o Senhor fez questão de deixar esse sonho, essa passagem, essa dificuldade na Bíblia, é porque é importante. Você quer falar? Muito isso com Deus. Você quer falar também? Amém.
Então é isso, não vamos mais nos alongar. A Elisa tá querendo o colinho da mamãe. Sim. E espero que essa palavra, né, que a gente compartilhou aqui, essa mensagem que você trouxe aqui para outras mulheres que estão nos ouvindo, possa inspirar, né? Inspirar você que está assistindo aí, você que ouviu o testemunho da Suzana, a continuar lutando pelo que Deus tem para sua vida. Assim como Deus fez na vida da Suzana e de outras mulheres, Ele também pode fazer na sua. Sim, eu vou deixar só um versículo, Thaís, que é um versículo que me acompanhou durante essas perdas e que o que me dava, né, esperança, que está lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, que é a experiência. E o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. E a mensagem que eu quero deixar é que a gente não passa o sofrimento sozinho, né? A gente que confia em Deus sabe que Ele está conosco, que Ele passa o sofrimento conosco. E o importante para que esse sofrimento, que esse fardo seja mais leve, é descansar nos braços dele e entender que ele tem o tempo dele e que uma hora tudo vai voltar ao seu lugar. Amém. Glória a Deus. Elisa, mostrando toda a saúde dela. Esse era um presente para a mamãe. Esse não é o presente da Elisa. É uma lembrancinha para agradecer a Deus né? Agradecer você por estar aqui. Obrigada. E ver a Elisa com saúde aí realmente é um privilégio. Sim, ela é um grande milagre. Todo dia eu tenho a prova disso. E é isso, gente. A gente vai encerrando por aqui. Quero agradecer muito por você ter vindo, tá? Obrigada mesmo. Direto de Angra, aproveitando uma brechinha para estar aqui. E obrigada mesmo, que Deus abençoe sua vida, sua família e cada vez mais a Elisa. Amém. Então a gente chegou ao fim de mais um episódio. Inscreva-se aqui no canal, a gente vai trazer outras histórias, outros testemunhos aqui que vão edificar as nossas vidas. Beijo grande, fica com Deus e até o próximo episódio.